Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula e nós iremos hoje falar de opinião. Opinião que é uma necessidade própria do ser humano, né? Sempre dar opinião, ter um posicionamento, ter uma visão, ter o desejo de sugerir, né? Então isso vai ser muito comum quando nós estamos diante de textos jornalísticos, né? Sejam textos de telejornais ou de jornais e revistas impressos, de sites. Nós sempre temos uma opinião formada e o desejo de expressar essa opinião. Então, alguns veículos de comunicação, eles criam uma seção para o leitor, né? É uma seção do leitor, onde esses leitores podem estar se posicionando criticamente a respeito de qualquer matéria jornalística, né? Então, entendam aqui matéria como os gêneros diversos que são mostrados em um jornal, né? Notícia, reportagem, artigo de opinião, editorial, crônica jornalística, enfim. Então, diante da leitura desses textos, né, nós temos, né, nesses veículos de comunicação, pode ser, como eu disse anteriormente, impressos ou sites, né? A oportunidade de estarmos nos manifestando a respeito daquilo que a gente lê. Então, quando eu falo em manifestação, não é apenas concordar, né, com aquilo que nós tivemos contato, mas essa manifestação ela vai muito além disso, né? O leitor, ele pode estar dando uma sugestão, né? Ele pode estar fazendo simplesmente um elogio, ele pode ainda estar fazendo uma crítica, né? Discordando daquilo que ele leu, né? Então, nos textos em que isso vai acontecer, né? Você pode estar mandando através de um endereço eletrônico, né? Mandando um e-mail. Esse texto ele pode ser classificado simplesmente como um texto de opinião de sites ou ainda como a carta do leitor, tá? Então, são dois gêneros muito próximos, né? Essa questão de expressar opinião, né, em sites é algo mais recente, mas a carta do leitor, ela já é um pouco mais antiga e agora nós iremos trabalhar um pouquinho sobre as características desse gênero, carta do leitor. Então vamos iniciar falando de carta, né? A carta é um gênero muito antigo, né? Vocês devem já ter ouvido falar sobre carta, né? Mas quem nunca ouviu falar sobre carta, é só conversar com uma pessoa mais velha, né? Pode ser não necessariamente com o papai e com a mamãe, mas pode ser com um avô, com um tio, né? E pedir para que eles falem para vocês dessa experiência de cartas. Né? Então a carta era um texto que era escrito, né, colocado no envelope, era colocado o endereço do destinatário, o seu endereço, né, o seu nome enquanto remetente, ia-se na agência dos Correios, entregava-se, pagava-se uma taxa e enviava a carta. Mas com o tempo, né, esse gênero ele foi entrando em desuso. A carta ela foi substituída pelo e-mail, né? O e-mail que vai representar da mesma forma uma carta, né? Pode ter uma pequena diferença, porque a carta ela tem aquela questão do objeto concreto e o e-mail não, né? Já é algo mais virtual. Mas no que diz respeito à função, eles vão manter essa harmonia, né? Vai ser basicamente a mesma coisa. Então, a carta do leitor, ela vai funcionar dessa forma também. Envia-se os leitores, né, de um determinado veículo de comunicação, eles têm contato com as matérias desse veículo de comunicação e manifestam-se com relação a ele e enviam, né, um e-mail, né, falando a respeito daquilo que eles gostariam que o editor-chefe do jornal, por exemplo, tivesse conhecimento. Aí vocês podem até dizer assim, bem, eu já li a seção dos leitores e a gente nunca percebeu assim presença de uma carta, né? Ou então eu enviei, mas o meu texto ele não apareceu lá exatamente como eu escrevi. Realmente isso vai acontecer, porque o texto que você envia para um veículo de comunicação, ele vai passar por uma edição, né? Ele vai ser publicado de uma maneira mais condensada,
Mas isso acontece por quê? Porque são muitas pessoas, né, que querem participar dessa interação com o jornal ou com a revista, então é preciso que se ganhe espaço, né? Então os textos eles vão ser mais condensados, um editor ele vai ler o teu texto e ele vai selecionar aquelas informações principais, né, aquilo que é essencial, ele vai tentar condensar dentro do teu texto e enviar um texto, digamos assim, que mais enxuto, um texto, digamos que mais objetivo, né, mais direto. Então, a carta do leitor, ela tem uma estrutura, apesar de nem sempre nós conseguirmos perceber essa estrutura de uma forma muito esclarecida, porque como eu disse para vocês, há essa reedição, há esse enxugamento do teu texto. Mas vamos lá, né, ver a estrutura da carta do leitor. Então, a carta do leitor, primeiramente, ela vai apresentar lá a cidade, ela vai apresentar o dia, o mês e o ano. E logo lá na outra linha, nós vamos ter um vocativo. Aí vocês podem perguntar, mas que tipo de vocativo eu vou utilizar? Eu vou utilizar querido jornalista, querido repórter, querido editor? Não, você não precisa utilizar uma palavra, né, lá na saudação e no vocativo que vão mostrar uma proximidade, porque essa proximidade não existe, né? Então você pode se referir diretamente, digamos, ao editor-chefe, que é o representante do jornal ou da revista. Então você pode se direcionar a ele, né, sem muito sentimentalismo, né? Caro editor, prezado editor, né? E aí você já passa para o corpo da carta, né? O corpo da carta é onde você vai manifestar a tua opinião. Você pode estar fazendo uma sugestão, dizendo que há necessidade de um esclarecimento melhor, ou sugerir um outro tema que possa ser abordado a fim de trazer uma informação adicional, a fim de esclarecer a respeito daquilo que se está falando, tá? Você também pode estar fazendo uma crítica, né, dizendo que você não concorda, que você não gostou, que você acredita que aquela opinião ela não foi válida. Para isso você vai ter que utilizar argumentos, né? O que são argumentos? Defesa do teu ponto de vista, defesa da tua ideia. Você também precisa ser convincente ao escrever uma carta do leitor, tá? Então, há um outro posicionamento, que é um posicionamento de elogios, que é quando você concorda, né, você gostou. Então, você já escreve uma carta do leitor com um teor mais voltado ao elogio, tá? Que eu acredito que é algo que a edição vai gostar bastante, né, de receber. Aí no final você faz uma despedida e assina a carta, né, a carta do leitor com o seu nome. Tá? Nada de frustrações e de tristeza se a sua carta do leitor não aparecer exatamente como você construiu. Vocês sabem, né, como eu expliquei anteriormente, que há essa necessidade de uma reedição a fim de que o texto seja mais direto, mais objetivo e dê oportunidade a um maior número de pessoas, né, de estarem participando ativamente ali daquele veículo de comunicação. Como hoje em dia, né, é muito comum a gente ter acesso a essas notícias através, por exemplo, do Diário de São Paulo, na sua versão online, do G1, né? Então a gente sempre está tendo contato com esses veículos de comunicação de uma forma mais digital, né, através da internet. Então lá vai ter um site, né, onde você tem esse espaço para se comunicar, para expressar sua opinião. Então, esse espaço é destinado, né, à sociedade, a fim de que se tenha um momento de interlocução entre o veículo de comunicação e a sociedade, a fim de fazer do veículo de comunicação um momento de interlocução do leitor e as matérias que são publicadas, a fim de que não seja apenas, digamos, um direcionamento por parte do jornal ou da revista. É um momento em que vai haver essa interatividade, a participação da sociedade, como eu disse, um perfeito momento de interlocução entre veículo e sociedade. Tá? Então, a carta do leitor, ou então o espaço do leitor destinados em jornais, revistas e sites, são
textos construídos em que há a opinião, né? A opinião por parte dos receptores, nós, enquanto leitores, né? Ou então telespectadores de telejornais. Então, nós temos essa oportunidade de manifestarmos o que pensamos, o que sentimos, né? O que acreditamos ser melhor, tá? Então, não só nesse espaço de textos jornalísticos, nós teremos essa oportunidade de falar abertamente sobre as nossas opiniões, né? São diversos momentos da nossa vida em que nós somos convidados a manifestar opinião. Então, manifestar opinião é algo também que deve ser muito pensado, porque você tem que mostrar o seu ponto de vista, mas precisa seguir esse ponto de vista de um argumento, ou seja, de uma defesa, a fim de que o teu pensamento, o teu posicionamento, ele seja aceito, ele seja acreditado, né? As pessoas que tenham contato com esse teu posicionamento concordem. Então, o segredo de tudo será a argumentação. Saber argumentar, saber se posicionar, saber defender aquilo que você pensa. Para isso, muita leitura, né? Muita leitura, ter acesso a diferentes veículos que mostram informações, porque assim você vai estar vendo também as várias formas de pensar, as várias formas de defender um ponto de vista e de defender uma ideia. Certo, gente? Ficamos por aqui hoje. Bom estudo a todos e até a próxima oportunidade.